Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Muito bem. Então a gente tem aqui, ó, o nome Yosef, né? O nome Yosef, como todo nome dentro da Torá, ele tem um significado muito profundo e esse significado ele é sempre dentro do nome divino. Como a gente fala o nome Yosef, parece que a gente está falando de um ser humano. Parece que a gente está falando, assim, um ser humano específico, não é? E na verdade nós estamos falando sim de todos os seres humanos. Como eu já disse para vocês, já devo ter dito várias vezes, né? É que a história de Yosef é a história de toda alma que vem para esse mundo, é jogada pelos seus irmãos, os irmãos são os meses, e essa história vai ficar gravada na Lua, não é? Porque na Lua é onde nós temos ali a questão de onde toda a alma ela fica guardada, ela fica ali guardada a história, e essa história, não é? Ela fica ali justamente para que seu masal em todos os tempos sejam de verdade guardado, aquilo que você fez, como você fez e o que você fez, muito bem, tudo isso fica guardado. A gente viu que a cada nome de patriarcas a gente tinha, por exemplo, lá no Yitzhak, a gente tinha, vamos ver aqui, ó, 8 vezes o tetragrama. Vamos usar a calculadora. Veja como que é bom para a gente hoje. Tudo é muito mais fácil, não é? Ó, 8 vezes 26, que é o tetragrama, ele tem um valor de 208, que é o nome de Tzahak, tá vendo? 8, né? Vamos botar 26 vezes 7, tá vendo? Então, qual o valor que a gente vai ter, ó? 182, que é a gematria do nome de Yaakov. E agora a gente vai pegar e vai fazer 26 vezes 6. Então veja, 156. Então agora a gente tem aqui, ó, 26 é o tetragrama vezes 6 me dá 156, que é o nome de Yosef. Muito bem. Então eu também posso ter aqui, ó, o nome 26, que é o tetragrama. Vamos colocar aqui, ó, mais 65, que é Adonai, mais 65, que é Adonai novamente, igual a 156. Veja, então eu tenho o próprio 91, que é exatamente o nome, né, o tetragrama, mais 65, aí vai me dar 91, que são aquelas dois nomes que fazem a cabana, mais uma vez o nome Adonai, eu tenho 156. Veja, qual a conclusão que nós chegamos? É que a questão do nome é muito importante, não é? Essa questão da nomenclatura. Só que as pessoas não sabem que quando elas nascem, elas
não recebem um nome dos seus pais. Elas podem mudar esse nome, sim, caso elas vejam que esse nome traz algum tipo de prejuízo para ela, né? E aí ela vai trazer um nome diferente sobre o seu masal. Isso é natural dentro do judaísmo, é natural dentro das fontes mais profundas do judaísmo que isso possa acontecer. É lógico que a mudança do nome em si, sem mudança de atos verdadeiros, não vai influenciar em nada. Mas veja que coisa bonita. E outra coisa que acontece profundamente dentro da Torá, eu acredito, como eu sempre falo em extremismo, eu falo também em extremismo intelectual. Muito bem. Um dos fatores que eu tenho, assim, não, assim, algeriza, assim, algo contrário é a questão da religião. Porque a religião, ela não deixa você pensar. Ela não deixa você pensar. A religião, ela tá cheia de profetas, não digo só, tá? Não estou falando só da religião que engloba aqui o nosso país e boa parte do mundo, não é essa. Eu estou falando de todos aqueles que são aventureiros e que adentram questões espirituais sem ter vivido. Então, e por incrível que pareça, essas pessoas, elas podem ter a argumentação de mudar algo que está dentro de você, se você deixar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que estudam comigo, pense por si mesmo, não pense por mim. Eu estou aqui para te ensinar a Torá, mas não estou aqui para ensinar você a pensar, até porque não tem como eu querer trazer quando eu falo religião, um grupo de ideias, sistematizar essas ideias e querer que você entre nessas ideias. Isso vai trazer problema para as pessoas. Isso vai trazer para as pessoas a serem aquilo que elas não são. Então, a principal ideia da Torá é que você seja o que você é na versão melhor, não é? Ou seja, você use os seus padrões, aquilo que Deus te construiu para que você se torne uma pessoa melhor. Quando eu falo da religião, sim, tem muitas pessoas que adentraram e foram por caminhos bons dentro da religião, mas também tem pessoas que não encontraram nada bom dentro da religião. Dentro da religião você encontra esses tipos de seres humanos, que eles têm, não é, aquela questão de achar que eles são o dono da verdade. Eu acabei de falar na aula passada que eu não sou o dono da verdade, eu estou sempre disposto a mudar dependendo do grau acima que eu vou conseguir encontrar, não é? Então, isso quer dizer que nós mesmos não escolhemos muito bem aquilo que nós achamos. Algumas pessoas falam assim, não, eu tenho convicção de que eu estou certo em algum argumento, eu já não sou assim, eu prefiro, cientificamente falando, e etc., a gente acha algumas coisas, são teorias, e sempre essas teorias mudam, né, desde o mundo microscópico até o macro, e também no nosso mundo, né, o nosso mundo é o que? A nossa intelectualidade, a nossa mente. Tudo que você vai viver nesse mundo é o que você se deixa padronizar, é o que você deixa entrar na sua cabeça. Você na verdade, uma formação de tudo aquilo que você viveu e também de tudo aquilo que você deixou entrar dentro de você e que você, de uma certa forma, através desse mecanismo interno, achou que é certo. Lembra que a gente falava ontem, né? O que é certo aqui não é certo em outro país, etc, etc. O que é certo para um não é certo para outro. Tem algumas pessoas que têm um senso crítico diferente da outra, etc. Existem muitos parâmetros disso. A Torá, ela é um remédio para todas essas almas. Então veja, quando a gente hoje está falando do Yosef, a gente está falando não do Yosef em si, mas está falando de um dos filhos de Yaakov e que não é contado como tribo. Existem 12 tribos, não é? Essas 12 tribos você tira uma, porque
é a tribo que não recebe nada, que é exatamente responsável pelo mês da entrega da Torá, que são os levitas, da letra Zayin, e tá ali, mas não tem terra aqui nesse mundo, não tem nada que eles possam ter, e depois você tem que agregar mais um, porque aí sim, os filhos, não é? Então veja, hoje que eu estou no dia de Yosef, eu estou então no masal da Lua, externamente a Lua. Quem controla a Lua? O planeta. Existem dois aspectos, o planeta. A gente tem a letra Tav. A letra Tav é ela que liga a gente a esse sistema da Lua. Então veja só, quando eu tenho a letra Tav e ele me liga a esse sistema da Lua, o que acontece, gente? Acontece que a Torá está querendo falar algo para mim, algo muito importante. Esse algo importante, ele tem que ser analisado segundo a ótica da verdadeira Torá, porque senão o que acontece? Eu fico fora da realidade da Torá. E essa realidade, então, ela vai ser mudada justamente porque eu não entendi o conceito aqui. Eu não entendi qual é o conceito que eu estou chegando aqui. Então veja, eu tenho o planeta, eu tenho as letras duplas, não é? Que são chamadas de Begad Kefat, são os próprios nomes da letra, e essas letras, elas têm ou um ponto dentro dela ou não. Falar desse ponto é algo que tem que ser analisado muito profundamente. Por quê? Em todos os aspectos. Porque esse ponto não significa somente que eu tenho que botar um ponto aqui dentro e está tudo resolvido. Não. Na verdade, a própria cova de Marpelá, onde estão os nossos patriarcas, existe um local sagrado aqui que Deus escolheu para fazer essa configuração, mas a própria cova de Marpelá, ela custou, não foi, para os nossos patriarcas, 400 ciclos de prata. 400 ciclos de prata são 400 ciclos de misericórdia, né? Preste atenção. Então, quer dizer, a prata em si, ela está ligada à misericórdia, enquanto o ouro está ligado a Gevurah. Tá vendo? Então, preste atenção. Se eu tenho um ponto, como já foi falado, dentro da letra, ou fora da letra, se eu não tenho ponto, eu não tenho espiritualidade, essa letra, então, ela está ligada exatamente à destruição da minha alma. Eu não consigo e não vou conseguir de forma nenhuma, não é? Entender o conceito dessa letra. Eu vou entender, eu vou ficar sobre um masal que é muito sério. Existe aqui até um pezinho aqui, né, que impede a pessoa de passar. Se eu dou ouvido à letra e eu entendo todo o conceito que está sendo falado aqui, eu entendo sobre essa mudança que eu vou ter que ter, não é? Dentro das minhas ações e dentro daquilo que eu entendo até agora, eu trago a divindade, tá vendo? Trago a divindade, e essa divindade, então agora, ela faz parte aqui desse sistema espiritual. Ela entrou, não é? Entrou. A letra Tav agora, ela está sendo trabalhada, ela vai ser trabalhada dentro da minha alma, porque ela é a última. E se você não conseguir trabalhar ela para cima, veja, a primeira compra que o Abraham fez foi a cova de Marpelá. Aqui na cova de Marpelá fala sobre um sistema espiritual e também sobre um sistema que funciona através dos astros. Não tem como eu desvincular, pelo menos eu acredito nisso plenamente, desvincular a natureza e as próprias forças astronômicas e astrológicas do meu masal. Porque muitas pessoas falam o seguinte, e aí a conversa fica um pouco mais séria, que você está ligado somente ao que é interno. Sim, isso é verdade. Tudo que define é a sua mente.
Mas a sua mente, ela depende do que é externo. Vamos tentar falar de algumas coisas. Por exemplo, você não pode pegar uma pessoa que está no meio de uma guerra, no meio de uma crise econômica, no meio de um lugar que é horrível, e aí eu já tenho experiência própria para falar isso para vocês. Está vendo como é que as coisas mudam? A gente tem um aspecto de vida diferente, a gente vive algo e esse algo vai servir para trazer uma experiência para vocês. Então você não se equilibra. Não importa o quanto você reze, não importa o quanto você faça as coisas, se esses problemas, ou se você não sair desse local, então você vai ficar cativo daquele sistema. E esses problemas, eles podem ser em vários aspectos. Então, o entorno que você vive, o tipo de energia que você tá imbuído ali, porque toda vez que você vai para o meio de um grupo de pessoas, e isso a gente vê toda hora na Torá, que Abraão ia para um lado, ia para outro, às vezes estava no meio do Egito, tinha que sair porque existiam problemas, é porque esse entorno também te traz uma má espiritualidade. Essa má espiritualidade nem sempre significa, prestem atenção, nem sempre significa que pode ser um lugar perigoso, pode ser um lugar tranquilo, mas você pode ter um vizinho que de repente você vai estar fazendo uma reza da manhã e esse vizinho vai estar botando uma música com palavrões. Aí como que você faz a reza? E aí como que você evita de ouvir essa música? Já trouxe desequilíbrio. Ou uma música religiosa de idolatria, que eu acredito que seja até pior. Então veja só, isso traz desequilíbrio espiritual e desequilíbrio mental. Então o equilíbrio ele é muito importante. Perceba algo. Então se a gente está no dia de Yosef, o Yosef foi mandado para esse mundo justamente por causa dos seus irmãos, que são um mês. Quer dizer, a história de Yosef não é somente a história de Yosef, é uma conotação de toda a alma que vai vir para cá. Ela nasce sobre o mês de Adá 1, mês de Adá 2, sobre o mês de Vav, de Touro, sobre o Rei, não é? Que é Ares, sobre a própria letra Kuf, que é peixe, ou seja lá o nasal que a pessoa tenha. O importante é que ela vai ser a parte central aqui da árvore sefirótica, que é Yaakov, e ela sempre vai estar cercada das outras tribos. As tribos são os meses do ano. Perceba que dentro disso, né, dentro dessa questão, então Yosef ele foi meio que odiado pelos seus irmãos. A gente tem, por exemplo, que Yosef ele foi odiado porque ele tinha, não aspectos negativos. Esses aspectos negativos, eles eram aspectos que levavam ele a falar mal dos seus irmãos. Muito bem, e aí ele fazia Lashon Hará, por isso que ele ficou preso o mesmo período, 1 ano por cada irmão, como a gente já citou, né? E ele também ficou preso 1 ano porque ele não confiou totalmente no Eterno, ou seja, ele achou que a justiça divina ia ser mudada quando ele fala para aquele copeiro que para ele lembrar dele lá perante o faraó. Por que ele pediu isso? Porque ele sabia que precisava de uma forcinha, ou seja, na verdade, ele não confiou 100% em Hashem. Isso é um problema muito sério para a nossa alma, quando a gente não confia 100% em Hashem, e às vezes a gente acha que é a pessoa que vai ajudar a gente. E pode ter certeza, todo mundo que você vai ajudar, todo mundo que vai te ajudar, não vai ser você. Vai ser o Eterno usando aquela pessoa para te ajudar. Nunca ache, nunca tenha essa coisa dentro de você que, olha, foi eu que vou ajudar. Não, se você ajudou, você está ajudando eu, qualquer pessoa. Quem tá mandando ajudar e quem está permitindo é o Eterno. Ele fez os proventos chegarem até você e esses proventos eles vão servir para você ajudar, não é? Seja lá com o que você quiser, qual é o projeto do seu coração, né? E aí depende, a pessoa faz o que quiser. Mas tudo que o Eterno deu foi para gente poder estudar a Torá, né, profundamente e aprender essa Torá profundamente. Muito bem, então a gente
Aqui nessa questão da letra Tav, a gente tem uma construção. A gente está falando da letra Tav, amanhã a gente vai falar do Davi Meller, que a gente vai receber essa essência hoje na nossa Sukkah. Essa essência, ela tem a ver bem com a letra Tav e tem também a ver com o nome Shaddai. O nome Shaddai, ele é um nome que está sobre a lua aqui, ó. Então ele é formado exatamente de um Shin, um Dalet, e por incrível que pareça é o Pi, né? O Pi que a gente usa para a gente estar podendo fazer a matemática sobre os círculos, as circunferências. É usado o Pi, que é 3,14. Vai dar uma dízima periódica, não é? Mas a parte principal da dízima é 314. Shin 300, Dalet 4 e Yud 10. Tanto é que se você tirar essa letra Yud aqui, ó, você tem a palavra Shade, demônios. Quer dizer, partiu do Tav para baixo, entrou nessa questão da idolatria. Na verdade, nós estamos sobre a árvore da morte, ou seja, sobre a árvore de demônios, porque tudo aqui é formado por desejo de receber para si mesmo, que são, na verdade, demônios. É assim que o Zohar vê todas essas coisas. A gente já olhou isso muitas vezes. Então, todo esse sistema espiritual, de idolatria, essas questões todas, elas estão, não é, dentro desse escopo. Por isso que se você tira a letra Yud do nome Shaddai, que está também composto dentro do Shema, você tem um mundo de demônios. Então isso significa que as pessoas não têm nem ideia do que está cercando elas. Graças a Deus, mas também que graças a Deus que Deus possa iluminar exatamente a cabeça delas. Aqui a gente tem a letra Reish, tá vendo? A letra Reish, ela está ligada aqui a Mercúrio, ó. A letra Dalet está ligada a Marte, que foi o dia lá do nosso querido Itzhak. Muito bem. O que acontece com isso, né? São dois planetas, são duas letras duplas. A letra Reish, Mercúrio, que é Abraham, e o Dalet, que está lá em cima, que representa exatamente a questão, não é? De estar formando a letra Dalet. Só que aqui, a Tav, tá vendo aqui, ó, tem um problema. Eu não tenho a parte de baixo. Não tenho o sapato da letra Tav, ó. Tá faltando algo. Então o Eterno foi fazendo essas experiências. E aí aqui, fechando agora esse dia, a gente já vai entrar na letra Nun, que está aqui, fazendo essa ligação aqui, ó, entre esses dois polos. Tá vendo? Ó, eu tenho a letra Lamed, ó como é que vai fechando as coisas. Ó, eu tenho a letra Lamed aqui e aqui eu tenho a letra Nun, aqui dentro dessa outra. Deixa eu botar aqui, gente, para a gente ir construindo aqui. Eu tenho a letra Nun ali ligando também, não é? Netza, aqui Netza, que é Moshe, a Yosef. Veja, tudo isso é uma construção espiritual e de forma nenhuma a gente deve tomar isso como algo literal, mas também não podemos de forma nenhuma não entender, não é, isso profundamente. Deixa eu só botar aqui para ver se eu sou iluminado. Sem querer eu escrevi. Ó, vamos tirar a letra. Muito bem. Aqui, ó, tem uma letra Nun, tá vendo? A letra Nun, que é Escorpião. Tá aqui. Aqui eu tenho Libra. Escorpião, Libra. E esses 2 meses, não é? São 2 tribos. A letra Lamed, ela vai ser a tribo, não é? De Benjamim, que foi o último filho, por isso que, né, parece aqui, né, leva a gente a perceber que esse último filho, não é? Ele é realmente a esperança ali de que a pessoa pudesse fazer, não é, alguma mudança interna, porque realmente representa Yom Kippur. E muito bem, e aí a gente tem aqui também a tribo, ó, onde a gente tem a letra Nun, a gente tem a tribo de Dan. Veja, Benjamim e Dan. Muito bem.
Então, o que significa que a gente vai passar todo esse processo espiritual e a gente está chegando agora na próxima letra. Qual a próxima letra que vem depois de Lamed? A letra Mem. A letra Mem em si, ela não é uma letra comum como os meses. Ela é uma letra mãe que representa a água, ou Ma'in Nekuvim. Veja, perceba que então existe um fechamento, ó, Lamed, Mem e Nun. Parece que a coisa vai daqui agora subindo, ó, estou na última letra, mas aí eu tenho que desbloquear essa letra aqui, a gente já vai entender. E aí parece que agora o fluxo tem que partir de mim para cima, através dessa confluência aqui de baixo, de entender como que eu vou fazer esse acoplamento aqui, tá vendo? Eu faço o acoplamento de Malhut com a parte de cima, e aí eu fecho essa triangulação, não é? E que vai energizar esse planeta, vai energizar tudo que está acontecendo aqui. Olha, isso é interno, lógico, mas isso também, lembra que eu falei que tudo depende de um entorno. Eu dependo desse entorno justamente para entender como que eu vou fazer isso. Por isso é que existe a Torá. A Torá, ela vai me trazer um nível de conhecimento, de entendimento. Imagine que você está num laboratório químico, você tem alguns tubos de ensaios, e dentro desses tubos de ensaio você tem exatamente um monte de coisa, vamos colocar um monte de químicas ali, produtos químicos, e você não tem o curso técnico ou a faculdade química para misturar aqueles produtos. Provavelmente você pode arrumar um grande problema, pode causar uma explosão, pode fazer até, existem produtos que explodem, outros entram em expansão. Olha, é muita coisa que pode acontecer, e é exatamente isso que as pessoas fazem. Eu acredito que quando elas são extremistas, ou seja, elas pegam a Torá e elas querem condensar somente num aspecto. Por exemplo, a Torá não tem nada que aconteça nesse mundo. Então a Torá está falando dos mundos superiores, linguagens do mundo superiores. Mas isso não significa que eu não estou nesse mundo. E não significa que eu não estou sobre os aspectos naturais desse mundo. Isso também mostra para a gente um monte de acidentes que a natureza causou, né, no planeta Terra. É lógico que sempre influenciado ou pela força humana que destrói a Terra, ou pelo humano estar habitando em locais inóspitos, para que houvesse aquele tipo de habitação. A gente tem muitas experiências aqui no Rio de Janeiro, com pessoas que vão morar na serra e começam a desmatar os morros e tiram as árvores que têm raízes profundas, e daqui a pouco tem chuva. Já teve acidentes aqui que mataram 1.000 pessoas, 700 e poucas pessoas. Isso não é novidade, mas todo ano vai acontecer e todo ano vai ter uma desculpa, não é? Mas sabe-se que aquilo acontece ali. Se você mora num local assim, é muito bom, é um local maravilhoso, mas você sabe que existem os riscos. Muito bem, o que eu quero falar com isso? É que se nós estamos em locais que têm riscos, nós não podemos ficar naquele local. Nós temos que saber, por exemplo, por que Deus ele mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus? Qual é a ideia dessa história? Qual é a história, essa ideia de viagem? Por que os nossos sábios citam isso? Por que a história de Ruth é contada? Né? E aí era um grande rabino que foi lá para as terras de Moabe. No final ele e os filhos morrem, e no final Ruth volta para Israel. É uma metáfora, mas também é uma metáfora muito real daquilo que pode acontecer. Daquilo que pode acontecer na sua vida, na minha vida. É uma metáfora real. Basta você mudar o seu caminho, e principalmente o intelecto espiritual, e aí você pode ter muitos problemas. Enquanto o Masal ele vai sendo mandado para você, ele também vai sendo analisado como numa engrenagem mediante os seus atos. Ou seja, cada ato conta, na verdade a gente viu a questão da história do padre, a intenção conta, ainda que ele tivesse cercado
de toda a idolatria possível, ele tinha um coração verdadeiro com o Eterno. Isso não traz a desculpa da idolatria, lógico, de forma nenhuma. Mas a própria questão que a gente vê na Torá do Itró é a mesma coisa. Veja, agora sim, voltando aqui para essa triangulação. Então, se eu vou unir a letra Dalet com a letra Nun, eu tenho o Tav, tá vendo? Aqui, tenho o Tav. E se eu junto a letra Nun também com o Resh, eu também tenho o Tav. Aqui, ó. São dois aspectos que vão me levar a um entendimento diferente, mas veja, eu tenho a letra Nun aqui, não é? E tenho a letra Resh aqui, e tenho a letra Dalet aqui em cima. Mas olha como que agora a coisa fica complicada. Aqui eu tenho, não é, duas letras que é o 50 e é o 4. Não é? Deixa eu tirar aqui de perto para a gente ter uma ideia melhor. Ó, eu tenho 50, não quer sair? Vai sair. Ó. Então eu tenho 50 e eu tenho 4. E aqui, do outro lado, eu tenho exatamente 250. 54, 250. Então aqui eu também tenho a tribo que representa aqui um Nun, que é a tribo de Dan, tá vendo? Então Dan. E aqui se eu mudo o aspecto, eu mudo a letra de lugar, eu tenho a palavra Ner. A gente fala do Ner Darkik, lembra? Que a gente fala que é a pequena vela que ilumina todas as forças impuras, então eu tenho a palavra Ner. E o Shlomo, ele fala assim, a alma do homem é a vela de Deus, ou seja, Ner. Ner tem gematria 250, por isso que há um costume, né, de se acender duas velas, que não era para esquecer isso. Quer dizer, o homem tem duas velas 250 mais 250 vão me dar exatamente 500. O 500 aqui, ele representa algo muito importante dentro da Torá. Ele representa, não é? Ups, deixa eu ver aqui. Em hebraico, deixa eu mudar meu... 500. E 500 representa algo muito importante dentro da Torá. Por isso que a questão está falando de duas almas. E aí a gente vai chegar para entender esse conceito sexual no Shabat. Ou seja, no Shabat tem que haver uma relação sexual entre seu marido e sua mulher, para que eles possam atrair uma alma de um tzadik. E aí nessa questão de atrair a alma, um milagre, o tzadik desceu, veio um milagre. Não tem nada a ver com, assim, você pode acender até a vela, existe uma configuração dentro disso, mas na verdade, quando o homem e a mulher se unem, não é numa relação sexual com amor, e o sêmen do homem abre uma porta para a entrada de uma alma. Aquela alma, ela vem porque foi aberto o portal dentro do útero da mulher, não precisa a mulher ser fértil, mas a alma desceu. Quando essa alma desceu, se for uma alma de um tzadik, quer dizer que a casa vai ser iluminada pela Torá. Se for a alma de um rachá, quer dizer que a casa não vai ter Torá. Esses conceitos são conceitos muito profundos dentro da Torá e está ligado a um monte de questões alárricas sobre a atração de almas por esse mundo. Porque tudo que existe de errado nesse mundo foi porque se atraiu as almas erradas, por causa de erros que são sexuais. A própria questão da construção da Torá, ela é uma conotação sexual. Sempre que Deus chama a gente de esposas e que a gente é infiel ou prostituta, etc, etc, a conotação que está sendo mostrada ali para a gente é uma conotação sexual. Por isso o sexo em si não tem nada de imundo. Não tem nada de imundo, segundo a Cabala. Não tem nada que sabe, as pessoas ficam achando que namorar e etc. é errado. Não, o que é errado é não ter amor entre essas pessoas. Não ter a interação certa, não ter a meditação certa. Aí é errado. Preste atenção numa coisa. Vamos analisar aqui mais profundamente. Então eu tenho a palavra né. Por que eu tenho a palavra né?
Segundo Zohar, o homem é formado de 248 órgãos, enquanto a mulher, não é, ela é formada de 252 órgãos. Então, vejam, 248 mais 252, é lógico que eu vou ter 500, homem e mulher. Então, quando a Torá, ela cita, veja, a união de um casal, isso é muito importante, isso é muito importante, ó. Ela está unindo duas Torás, um é o lado masculino e o outro é o lado feminino. No Shabat, ó, eles se juntam, não é? E se formam uma Torá só, tá vendo? Essa união entre esse casal, ó, é o rolo da Torá. O homem do lado direito e a mulher do lado esquerdo. Não pense que o homem está do lado direito, que ele é mais importante que a mulher, não, porque se não tiver o lado esquerdo, a recepção, não tem ligação. Veja, aqui eu tenho o rolo da Torá. O que acontece com esse rolo da Torá? Acontece que a Torá só se torna completa se tiver um homem e uma mulher que são estudantes de Torá e que saibam como eles vão fazer essa atração de almas. Então a casa só vai receber essa alma de Tzadik se eles estiverem unidos com a Hashem, porque o sexo sempre vai ser feito a três. Você, sua esposa e o Eterno, ou você, sua esposa e o lado feminino negativo, que é L-I, L-I-T. Então, se você se traz uma alma e não tem esse amor, essa proteção de Torá, ela pega essa alma, segundo os Midrashins, e ela então captura essa alma e essa alma se torna então um inimigo daquela pessoa. Aquela pessoa, então, ela fez um ato sexual errado, fora da Torá, sem as meditações, e aí a gente também falando da letra Lamed, vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma ligação com tudo isso. A letra Lamed, ela representa essa própria sexualidade, tanto dentro dos aspectos masculinos, biológicos, como também dentro dos aspectos espirituais, ou seja, tudo está ligado, não tem nada que não esteja ligado. Então preste atenção, quando nós sabemos dessas coisas, isso dentro de um casamento ainda que a gente está falando, a gente não está falando, não é? De uma questão fora do judaísmo, a gente está falando de pessoas que ainda têm uma lógica, a gente não está nem citando pessoas que ficam se relacionando com qualquer pessoa, fazendo sexo por aí. Deus me livre, pode saber que essas pessoas já estão mortas para Hashem, elas não têm vida nos céus por causa desses atos. Muito bem, o que acontece aqui, ó? A gente tem uma letra exatamente, né, no mês que nós estamos, e aí dentro desse mês, né, a gente tem exatamente essa conotação, olha lá, ó, de que esse sistema aqui, ó, olha lá, a letra está cortada, né, foi cortada aqui nesse aspecto, porque aqui eu tenho uma letra Vav e uma letra Kaf. Quando você tem essa letra Vav e essa letra Kaf, você vai ter exatamente a formação do Lamed. Essa formação do Lamed, ela é, na verdade, não é, formada por duas letras, como já vimos muitas vezes, não é? É a letra Kaf, que representa a sexualidade feminina, não é? O órgão sexual feminino, nesse caso, e a letra Vav, que representa o órgão sexual masculino, tá vendo? O órgão sexual masculino, ele vai ser introduzido, não é, dentro da mulher, tá vendo? E aqui a gente tem um ato sexual. O que vai sair desse ato sexual? Um espermatozoide. Esse espermatozoide é a letra Yud, que vai servir para formar todo ser humano. Todo ser humano ele vai ser formado de uma letra Yud. Por isso que o judaísmo prioriza tanto a questão de se ter filhos, não é? Você vê que tem rabinos aí que tem muitos filhos, porque eles priorizam exatamente essa questão da entrada de alma. Veja, se as almas elas entram, não é? Veja, o espermatozoide ele vai sair do Yud,
e ele vai entrar aonde? Dentro do homem, depois que ele se conecta com a mulher. Por isso que existe uma proibição, muitas vezes, de se jogar o sêmen fora, tá vendo? Quer dizer, olha que coisa, né? Aqui, ó, é um desenho das letras hebraicas. Veja, a gente fez uma conotação do que é um ato sexual, não é? Entre um cabalista e uma cabalista. Ó. O Yud está aqui, a letra Lamed, quer dizer, o homem é que atrás de cima, ó, o homem atrás de cima, ele entra junto no Shabat, principalmente, não é? Shabat, que eu digo, é a descoberta da Torá, ó, e aí ele joga um sêmen aqui dentro. Esse Yud, ele vai se desenvolver e vai se tornar o quê? Uma árvore sefirótica, que é o próximo ser humano. A conotação dessa formação aqui, ó, a gente está na tribo, né, da alma, vai vir com uma alma, que é Ner, tá vendo? Vai nascer uma outra alma. Preste atenção, tudo isso está ligado às duas Torot. Veja o Lamed, a Torá, e a forma como as pessoas também vão entender. Isso tudo também está ligado à Torá oral e à Torá escrita, e também uma Torá está ligado à letra Re, que está aqui no nosso mundo, não é a letra Re do nome sagrado que está aqui. Quer dizer, todas essas conotações e todos esses cuidados vão levar a pessoa a subir nesse sistema espiritual, tá vendo? Letra Re, ligado pela letra Vav, que vai pegar essas 6 sefirot até chegar a letra Re. Quer dizer, se eu faço a questão sexual e o Eterno está envolvido, então eu atraio uma alma de um tzadik. Então, se tiver uma alma de tzadik aqui, eu abri uma porta para coisas boas na minha vida. E se eu trago uma alma de um rachá, então vai ter problemas. Gente, toda vez que uma pessoa se conecta, e aí a gente tem a história de Davi envolvida nisso, se conecta com uma mulher, um homem se conecta com uma mulher, ou uma mulher, né, se deixa conectar com um homem, eles se tornam um só. Não precisa de casamento não, tá? Eles se tornam um só. Esse homem pode pegar esse sêmen aqui e deixar dentro de uma camisinha, mas ele se conectou com a mulher. O sêmen que ia trazer uma alma, isso foi jogado fora. Por quê? Ele não está entendendo que a sexualidade não é somente para você chegar aqui e ter prazer, é para você trazer almas. Tá vendo? Por isso que cada alma que veio dentro da Torá, elas são almas que vieram de uma forma especial. E isso também tem a ver com a questão da própria cópula da divindade conosco. Esse Yud que ele coloca lá de cima nas nossas vidas. Muito bem. Essa questão toda, ela tem que ser analisada e ela tem que ser observada para a pessoa entender. O que acontece com uma pessoa que liga, ou uma mulher que se liga com muitos homens, ou um homem que se liga com muitas mulheres? Ele recebe toda a maldição dessas pessoas, todas as essências. Então eles vão formar um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vão estar ligados e todas as maldições que existem naquela pessoa vai passar para outra. Preste atenção nisso. Um grupo de pessoas, elas vão começar a dividir o seu masal. Lembra que o Eterno falou, e eles se casarão, se tornarão um só, não é? Ó, imagina hoje em dia a gente ter um monte de pessoas com tipo de sexualidades diferentes, não é? Pessoas diferentes, com sexualidades diferentes, umas conectadas às outras. Não é? Olha só que coisa séria. O que acontece com isso, gente? Olha, eu tenho uma pessoa aqui, tenho outra ali, a questão, a instituição matrimonial, não é? Não tem mais aquele peso que tinha. Isso não quer dizer que eu tenha que respeitar qualquer pessoa que tenham problemas homossexuais. Eu não me envolvo com nada disso. Eu deixo cada um seguir o seu caminho, tá vendo? Então a gente vai ter um monte de pessoas. Aqui eu só tenho homens, deixa eu ver se eu tenho mulheres também. Isso vai fazer com que muitas pessoas, gente, se liguem, as suas almas se liguem e elas comecem a atrair almas de forma errada.
E o que vai acontecer quando se atrai a alma de forma errada? Vão ter muitas almas descendo de forma errada. E aí o que acontece? O prejuízo é do mundo, não é? Por exemplo, quando a gente fala, o Hitler veio, foi o eterno, olha, de uma certa forma sim, de outra forma não. De outra forma foi o ser humano que errou na sua parte sexual. Então, quando ele faz essa condensação, não é, entre homem e mulher, e esse homem e essa mulher, eles estão ali se conectando, eles estão fora do padrão da Torá. Por isso que a Torá tem padrões sérios, até para vestimentos. Porque a culpa da mulher, às vezes, é a mulher sedutora, não é? Se ela bota uma roupa mais caliente, é lógico que o homem vai olhar. O homem ele é mais visual, não é? Ele é mais visual. Então é uma responsabilidade do homem, né? Da mulher se proteger para que ela não gere esse tipo de coisa no homem. Então ela vai fazer o quê? Ela sempre vai procurar botar roupas sóbrias que não marquem as suas partes sexuais, não marque a sua parte lá de trás, nada que possa fazer com que o homem olhe para ela de uma forma que vai trazer pecado para a cabeça desse homem. E o homem vice-versa. Não existe nada de inocente nessas coisas, tá? Esses padrões hoje que nós temos de vestimentas, eles são padrões fora da Torá. Não pense que hoje, infelizmente, as pessoas não sabem dessas coisas. Aí o que acontece? Quando há essa conexão, vão vir o quê? Vão vir almas também. E a alma vai se desenvolver, vão nascer pessoas que estão com o seu masal todo misturado. Eles não casam, mas mal eles sabem que eles estão se ligando. E depois que você liga essa alma, você vai ficar difícil para você se retirar disso. Se você não tiver um estudo de Torá sério, você vai ficar amarrado aqui, ó, dentro desse ciclo. Ou seja, eu botei 3 pessoas aqui, mas a gente sabe que hoje a coisa é muito séria, né? Então, ó, estão amarrados e todos eles vão ter que levar o tipo um do outro. E aí é que surgem os problemas nas vidas das pessoas. Às vezes a pessoa chega, poxa, Moré, mas eu estou seguindo tanto, estou rezando tanto, mas ela está ligada lá, ó, a mazar de pessoa que ela se envolveu sexualmente, e aí está amarrada ali naquele mazal, e aí quer dizer que ela está presa. É o que o Zohar também diz. Moré, mas isso tudo não é uma metáfora? Gerar uma vida, um ato sexual para gerar uma vida. Como eu disse para vocês, mesmo que a pessoa não tenha filho, uma alma de um tzadik pode descer ou não. Vai depender, veja, Ner, não é? Vai ser a letra Tav, as almas vão descer, não é? Toda vez que há uma relação entre um homem e uma mulher, esse homem e essa mulher estão se relacionando aqui embaixo da árvore sefirótica. Então eles se relacionam embaixo da árvore sefirótica e eles vão fazer o quê? Eles vão estar sobre a influência dos seus pensamentos e a influência do ato em si. Se é um ato com santidade, o que quer dizer santidade? Ah, Moré, então quer dizer que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não, não é nada disso. Não existe o carinho entre um homem e uma mulher, que eu não vejo lugar nenhum a Torá proibindo nada disso. Mas o sêmen em vão não pode ser jogado fora, não pode ser uma camisinha. O homem tem que jogar dentro do útero da mulher, porque ali já existe uma anulação, não é? E também deve ser nomes onde o homem medita no nome Yud Re Vav Re, caso ele tenha uma mulher que é cabalista, então eles vão fazer a sexualidade. Antes da sexualidade, ele medita no Yud, não é? Re Vav Re, tá vendo? Porque a sexualidade ela vai existir entre um homem e uma mulher, tá vendo? E aí o que acontece aqui? Eles vão meditar e vão ter, não é? Dentro dessa questão, o homem, tá vendo? Fechou, e a mulher com o nome Shaddai. Então um senta de um lado da cama, o outro senta do outro lado da cama e meditam,
Depois dessa meditação, aí eles estão preparados para atrair uma alma divina, se assim os dois meditarem certo, né? E aí a relação ela não pode ter só conotação sexual, ela tem que ter uma conotação espiritual, tá vendo? Por isso que muitas vezes em Israel nasceram homens bons e homens maus. Por quê? Sempre acontecia que a alma que ia ser atraída, ela estava num caso diferente do que tinha que ser, e aí acontecia isso. Veja, eles estão... o ato sexual não é um ato biológico, ele é um ato de atração de almas. Enfim, então veja, a gente conseguiu descobrir hoje, e o que o Yosef fez? O Yosef estava uma vez na casa, né, do Potifar, e a mulher do Potifar ela teve uma visão e ela viu os filhos de Yosef no seu braço. Então ela imaginou, poxa, se os filhos dele estão no meu braço, então a gente vai ter um casamento. A questão não era somente aquela que parece ali de traição, ela viu isso. Só que ela não imaginava que o Yosef se tornaria o segundo em comando lá no Egito e que ele casaria com a filha dela, que é Asnat, como a gente vai descobrir futuramente sobre Asnat. Veja, tudo isso faz parte da Torá, tudo isso é a construção de letras hebraicas e tudo isso vai ajudar você a formar essa letra Tav e também a questão da sua alma Ner ser a vela de Deus.